Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o Interverno, livro de Paulo Leminski, que apresenta haikus e poemas curtos caligráficos, com desenhos e grafismos do artista plástico João Suplicy. Trata-se, portanto, de uma coleção de textos e de haiga, nome que em japonês significa a imagem que ilustra um haiku, normalmente numa pintura, sendo que vários poetas japoneses do período Tokugawa, em particular, foram hábeis artistas, não apenas na arte do verso, mas também na caligrafia, ou shodo, e na pintura sumie. Geralmente, em um haiga, o desenho é singelos e não ilustra o conteúdo do poema, mas estabelece um diálogo com ele, que hoje chamaríamos de intersemiótico. Conforme a tradição japonesa, inclusive, a pintura era realizada com o mesmo pincel com o qual o haijin, ou poeta de haiku, escreveu o seu poema. Esse pincel tem um nome, né, bastante curioso, ele se chama fude. Leminski, ele próprio, um haijin, tradutor de Basho, praticante do Zen budismo, e faixa preta em judô, como ele fazia questão de mencionar nas suas notas biográficas, não ignorava essa tradição e intentou atualizar essa forma de arte, que hoje nós chamaríamos também de híbrida, a partir de seu conhecimento da poesia concreta e de sua afinidade com artes urbanas, como o grafite. A poeta curitibana Joseli Viana Batista, que assistiu ao nascimento desse caderno de desenhos e poemas, assim escreve a respeito. Os primeiros traços deste álbum de haiga, versos e desenhos que conversam, nasceram de um leque feito de hastes de bambu e papel arroz, vindo do bairro da Liberdade, em São Paulo, com o qual eu temperava o mormaço do verão curitibano. Num papel abandonado sobre o balcão do Café Poesia, no centro da cidade, João rabiscou o pequeno leque, escrevendo no alto: ó liberdade. E Paulo, no ato, arrematou: vento onde tudo cabe, iconizando no próprio V, feito um capricho do acaso, as raias do objeto. Então, a própria letra V simula esse leque japonês. Com o rolar das horas, eles esqueceram o leque e a lasca de papel, já colado ao mármore pela umidade lupular, que, num repente, guardei no bolso. E foi assim no dia seguinte e no outro. Milágrima, a lágrima para. E, noite após noite, vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Em nossos frequentes e raros encontros, foram surgindo rabiscos, às vezes um haikai de um desenho, às vezes o inverso,
ou ainda um grafismo de qualquer nada feito. Riscos e riscas ao léu, como se cada traço arrastasse invisíveis toconomas, mínimos esconderijos para a alma. E fui reunindo em silêncio tropicalípticas, essas feituras mínimas, urdidas em horas meridianas e crepusculares, com nenhum outro intento que elas mesmas, que o próprio instante em que eram feitas, movida por uma antiga mania de guardar papelicos e trevos entre os livros. Aqui a Joseli faz uma referência ao tokonoma. Em casas tradicionais japonesas, é comum que em um determinado canto da sala haja um nicho que pode consistir em um móvel de madeira, sobre esse móvel um arranjo floral, né, um ikebana, ou um pequeno incensário, e na parede uma pintura ou um desenho, né, num rolo de pergaminho, algumas vezes com um poema inserido na pintura. Esse tokonoma é como se fosse o lugar mais especial da casa. Então, quando você visita alguém, você logo observa o tokonoma, que traduz, de certo modo, alguma coisa sobre a personalidade do dono da casa. Bem, vieram versos, vieram desenhos e veio o inverno. Ou seja, o interverno é uma obra em progresso, né? um work in progress. E também é uma obra nascida do acaso, já que nem o Leminski, nem a Joseli, nem o João Suplicy teve a ideia, vamos fazer um álbum de poemas e desenhos? Não, eles se encontravam, eventualmente, desses encontros, podia surgir um poema, escrito num guardanapo, escrito em qualquer superfície, às vezes um desenho, e Joseli foi coletando tudo isso. E dessa recolha nasceu o interverno. Bem, um dia, já com um feixe desses instantâneos na mão, mostrei a eles o fruto do furto. Aqui a Joseli não resistiu ao anagrama. Paulo se animou e, de conluio com João, resolveu desfazer esse efeito do Deus acaso. No mesmo café poesia, noite já fria, enevoada, fez-se o título, óbvio, portmanteau, né, palavra valise, de winter e inverno, que se irradiava em leque de iridescências semânticas, posto a nu num papel pardo. Depois disso, o interverno seguiu o caminho breve, que teve um de seus momentos mais claros em Ubatuba, no verão, no carnaval de 88. Jacas desabando ao redor, o rumor contínuo de uma cachoeira ao fundo, o despertar na madrugada com os acordes solitários do Itamar Assunção, entre indícios do tempo em restos secos de cigarras, rodeadas de formigas. Paulo, então, me pediu que cuidasse de editar o interverno. Fiz várias tentativas, vãs, quando ele estava bem vivo entre nós. Isso foi tudo. Só o assombro de um voo, mirabilia desfeita em miragens,
overdose de vida na poesia. E agora o Interverno finalmente se edita com o visual de Maria Ângela Biscaia, uma artista plástica, irmã de Josely, e Guilherme Zamoner, artistas e amigos com quem Leminski diversas vezes trocou ideias sobre o livro. Alguns trabalhos, como o do Leque, foram refeitos por Paulo e João. Alguns passaram a integrar La Vie en Close, publicado depois pela Brasiliense. Gozo Fabuloso e, por fim, alguns passaram a integrar La Vie en Close, publicado pela Brasiliense. O desejo de Paulo era que se lançasse primeiro o Inter, depois seu livro de contos, Gozo Fabuloso, e, por fim, La Vie en Close. O Gozo Fabuloso só foi publicado décadas após o falecimento de Leminski, quando Alice Ruiz, finalmente autorizou a publicação. Um deles já fora publicado em Rai Tropicae, com poemas seus e de Alice Ruiz, pela tipografia do Fundo de Ouro Preto, em 85. Por exemplo, soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento, que abre na segunda parte deste caderno. Outros ainda acabaram se perdendo entre tantos vai-vens. E apenas um, que acabou sendo o último, foi datilografado, em vez de manuscrito, por Leminski. Dura o diamante dentro da pedra pura. De agora em diante, só o durante dura. Hoje, o Interverno de projeto se fez objeto, raro, precário, bárbaro, mas o feeling etéreo dessa distração, um leve alento em que o rosto do poético se esboça e desfaz como incenso ao vento, é eterno. E Josely termina o seu texto com um haikai de sua autoria, dedicado ao Paulo. Besteira, gravar teu nome no caule da bananeira. Muito bem. Antes de comentarmos os poemas e imagens do Interverno, porém, gostaria de ler para vocês mais um texto, um ensaio breve de Haroldo de Campos, intitulado Visualidade e Concisão na Poesia Japonesa, incluído no livro A Arte no Horizonte do Provável, que nos ajuda a entender o repertório cultural com o qual Leminski conversa em O Interverno. Aliás, uma palavra valise, ou portmanteau, de tipo joyciano, que recorda ainda o princípio da montagem dos signos próprio do ideograma, e ainda a referência à estação do ano, ou Kigo, indispensável na poesia tradicional japonesa e não apenas no haiku. Haroldo de Campos escreve: o elemento visual na poesia japonesa é algo que lhe é intrínseco, que participa de sua própria natureza. Não se trata apenas de metáfora visual, daquilo que Ezra Pound denominava fanopeia, mas de alguma coisa ainda mais essencial, que radica na própria estrutura do kanji, o ideograma chinês que os japoneses importaram para sua escrita na segunda metade do século III de nossa era. O kanji, que evoluiu de uma fase pictográfica, desenho do objeto, para uma notação
extremamente sintética e estilizada, é, em si mesmo, uma verdadeira metáfora gráfica, tanto mais complexa quanto mais abstratas as ideias a veicular, pois, com este sistema de escrita, se podem, como é óbvio, representar não apenas coisas do mundo real, como também emoções, ideias, sentimentos, etc. Daí a pertinência do termo ideograma, ou representação gráfica de ideias. O orientalista Ernest Fenollosa foi talvez o primeiro a chamar a atenção dos ocidentais para a importância do ideograma como instrumento para a poesia. Em seu ensaio, Os Caracteres Chineses como um Meio para a Poesia, que foi traduzido no Brasil, incluído no livro Ideograma, organizado por Haroldo de Campos, que é um livro fundamental, Fenollosa escreve, abre aspas, nesse processo de compor, duas coisas conjugadas não produzem uma terceira, mas sugerem alguma relação fundamental entre ambas. Fecha aspas. E mais adiante, falando das possibilidades dessa escrita para abarcar o mundo da imaginação, dois pontos, aspas. Perguntar-se-á como os chineses construíram uma grande fábrica intelectual a partir da mera pictografia. Para o homem ocidental comum, que acredita que o pensamento está vinculado a categorias lógicas e que antes condena a faculdade da imaginação direta, isto pareceria uma empresa impossível. No entanto, a linguagem chinesa, com seus materiais particulares, passou do visível para o invisível, pelo mesmo processo empregado por todas as raças antigas. Este processo é a metáfora, o uso de imagens materiais para sugerir relações imateriais. Como Haroldo diz, no início do ensaio, o ideograma, na sua origem, ele teve uma fase pictográfica, o desenho de um objeto. O que isso quer dizer? Que os ideogramas eram desenhos abreviados das coisas. Por exemplo, o ideograma mais conhecido de todos é este, que significa homem. Por quê? Porque esse signo recorda as pernas de um homem caminhando. Ao longo do tempo, o ideograma foi se afastando da imitação figurativa e se tornando algo mais abstrato, algo mais distante dos objetos que nomeavam no início, uma escrita mais, como diz o próprio Haroldo, estilizada. Agora, se os ideogramas representavam coisas, como descrever emoções ou ideias? Por esse recurso da analogia, que é a base da metáfora. Já vou ler e responder, José Ricardo. Já numa fase posterior, o ideograma passa a permitir a aproximação e comparação de diferentes signos para compor a ideia de alguma coisa não material. Digamos que eu quero representar a cor vermelha. Então, eu posso desenhar um morango, uma cereja, uma rosa, um flamingo, uma bandeira do PT, sei lá,
E todas essas coisas vermelhas, lidas, né, por um leitor japonês, vão transmitir a ideia de vermelho. Então, é uma lógica. Deixa eu ver o que o José Ricardo escreveu. Poderíamos dizer que a fase pictórica do ideograma, o isomorfismo, e depois começa a ficar mais abstrato, teria tido preferência pelo paramorfismo. Podemos concordar com essa sua observação, José Ricardo. Ou ainda podemos dizer que de uma fase figurativa passou para uma fase analógica. Mas é essa a ideia de que o ideograma deixa de ser a imitação de alguma coisa e passa a ser uma representação mais convencional. Pois bem, e depois de discorrer sobre o processo metafórico nas linguagens sonéticas, acrescenta, (aspas). Aqui o chinês mostra sua vantagem. Sua etimologia é constantemente visível. Ele retém o impulso e o processo criativos visíveis e em ação. Seus ideogramas são como bandeiras de batalha manchadas de sangue para um velho guerreiro. Em nosso caso, o poeta é a única pessoa para quem os tesouros acumulados das palavras da raça são reais e ativos. A linguagem poética vibra sempre com camadas sucessivas de harmônicos a elevar esta potência. Fecha aspas. Realmente, quando se considera que a palavra sonho, em japonês yume, é expressa pelos desenhos abreviados, superpostos, de vegetação crescente, mais cobertura, mais pôr do sol, não se poderá deixar de pensar nos estímulos que este simples vocábulo, a partir de seu casulo gráfico, oferece à imaginação poética. É ele, por si só, um verdadeiro diorama de estratos metafóricos, mantidos, eventualmente, em latência, sob a pátina do tempo e os amortecedores do uso cotidiano, mas guardando, não obstante, toda a sua concreticidade. Esta dimensão visual da poesia japonesa, herdada por via do ideograma, permite-lhe um extremo refinamento de percepção, um grande poder de síntese imaginativa, em consonância, aliás, com as propensões do espírito poético japonês, manifestadas mesmo numa fase primitiva de poesia não escrita, mas cujo auge é alcançado pela chama gráfica de Bono, que significa chama, Bonokai, que não é mais do que a extensão da técnica do kanji, deste método de composição analógica que preside a notação ideográfica, assim como já observou Donald Keene, o teatro clássico japonês, o No, pode ser considerado, por sua vez, uma amplificação do haikai. No pensamento por imagens do poeta japonês, o haikai funciona como uma espécie de objetiva portátil, apta a captar a realidade circunstante e o mundo interior, e a convertê-los em matéria visível. Eu vou ler apenas até aqui. Depois, amanhã, eu vou escanear esse texto e enviarei a vocês
pelo WhatsApp. Pois bem, claro que Leminski escreveu haikus em língua portuguesa, que obedecem a outra gramática e sintaxe. Ao contrário do japonês, em que a leitura acontece na vertical, de baixo para cima, nós lemos na horizontal, de cima para baixo, e não temos as particularidades sonoras da língua japonesa. O diálogo de Leminski com Basho e outros haijins japoneses acontece na ênfase dada à caligrafia e no diálogo entre texto, imagem, manchas e grafismos abstratos. Embora ele também use o kakekotoba, espécie de trocadilho ou jogo de palavras, além de recursos tradicionais do haiku da escola de Basho, como o humor, o vocabulário simples, a linguagem coloquial e as referências à natureza. O uso das rimas, por sua vez, é uma particularidade de Leminski, pois não há rimas na poesia de língua japonesa. Vamos agora ver alguns desses poemas. A Patrícia chegou, né, na hora certa. Eu vou abrir alguns arquivos de imagem. Nós já passaremos a mostrar e a comentar alguns poemas. Pronto. Vamos começar por este aqui. Vazio, agudo, ando meio, cheio de tudo. Este é um poema bastante conhecido de Leminski. O que poucos conhecem é esse arranjo visual feito pelo João Suplicy, que amplifica o sentido do poema. Quem lê apenas o texto, vazio, agudo, ando meio, cheio de tudo, pensa que é apenas uma expressão, né, de cansaço, de estresse, né, de saco cheio pela rotina, né, do trabalho, enfim. O que esse desenho muda? Esse desenho muda tudo, porque ele é uma representação do Mushin, do estado do vazio, segundo o Zen budismo. Um vazio que não é simplesmente ausência, é também plenitude. Claro que no sentido literal do texto, vazio agudo, ando meio cheio de tudo, esse vazio nos remete a uma negatividade, né? Aquela ideia de que nada mais faz sentido, tudo é vazio, tudo é desimportante, desinteressante. Agora, essa elaboração visual amplifica o sentido da palavra, já que no Mushin japonês, né, que é o vazio, ou shunyata em sânscrito, nós temos a plenitude de todas as coisas. Aquilo que em sânscrito é a própria definição da divindade, no sentido absoluto, né, impessoal, Brahman. Sat, Chit, Ananda, sabedoria, eternidade e bem-aventurança. Então, esse vazio, ou essa impessoalidade, é aquilo de onde surge tudo, é aquilo que contém tudo. E, visualmente, o Mushin é expresso exatamente como o João Suplicy fez aqui. Nós temos um desenho que não é perfeito,
não é regular. É um desenho que deliberadamente trabalha com a falha, com a desarmonia, com aquela coisa assim que foge, né, à noção ocidental de harmonia. Se nós vermos, por exemplo, essa circunferência branca, ela começa mais larga e depois ela vai afinando até desaparecer. Ela fica incompleta. Essa incompletude é uma das ideias básicas do Zen budismo, assim como a valorização daquilo que é imperfeito, uma ideia que o Zen incorporou do taoísmo. A árvore, assim, de tronco bastante largo, né, galhos frondosos, né, folhas belas, enfim, aquela árvore que nós paramos, né, para admirar, ela pode ser cortada para ser transformada em lenha ou ainda para ser transformada em móveis, porque ela tem um caule, né, um tronco, né, muito grosso, né? Então tem muita madeira lá para ser aproveitada. Já aquele arbusto magro, amarelecido, com poucas folhas, né, galhos tortos, nem serve para nada. E por não servir para nada, ele vive mais tempo do que aquela árvore frondosa. É o que Lao Tzu chamava de a utilidade, como uma de Chuang Tzu, que numa aldeia havia um jovem que era aleijado. E todos os seus companheiros, né, o desprezavam pelo fato de ele ser aleijado. Até que surgiu uma guerra. E na história da China, as guerras são frequentes. E todos os jovens da aldeia foram convocados para a guerra, menos o aleijado, que assim escapou do campo de batalha, recebeu mais atenção e ainda porções de comida mais generosas pelo seu próprio estado de saúde. Então, é outro exemplo da utilidade do inútil, que é uma ideia paralela a essa do vazio como sendo um campo de plenitude, um campo de onde surge tudo, mesmo desse saco cheio, em que se anda meio cheio de tudo, mesmo nessa situação, é possível dar origem a muitas outras coisas. Então, o grafismo do João Suplicy transforma o conteúdo, ou amplia o sentido literal do texto poético de Leminski. Vamos ver mais algumas coisas. Exatamente. O conceito de Liesi, né, sobre o vazio perfeito. E a rima tem a ver, sim, com Guilherme de Almeida. Já nesse outro poema, nós vamos ler: entre pedra e pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui nós temos quase um poema concreto, né? Pela extrema economia, né, vocabular, 4 ou 5 palavras, né, que formam esse poema, sendo que a palavra pedra aparece 4 vezes. Entre pedra e pedra não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui nós temos também, além da anáfora, né, que é meio óbvia, o paradoxo, essa busca do absurdo, né, da expressão de alguma coisa pelo absurdo, que é bem típico da linguagem zen budista. E o grafismo do João Suplicy, novamente, dialoga com o poema de uma maneira
que não é nada ilustrativa, né? Não é nada óbvia. Ele faz aqui desenhos, né, mais ou menos abstratos, que nós podemos conjecturar se são pedras, se são nuvens, se são grafismos, enfim. Aqui todas as leituras são possíveis. Inclusive, alguns sugerem a figura de animais. É o grande barato, né, da obra aberta, que não tem uma única mensagem, né, uma única conotação referencial. Você pode ler tudo aquilo que for possível. Tudo bem, Patrícia. Vamos ver mais algumas coisas. Lua limpa à beira do abismo. Todas as coisas são simples, embora a gente veja que um borrado, né? Leminski, a princípio, escreveu todas as coisas são finas, mas ele riscou esse finas e deixou o simples. E ele não apagou, ele deixou a palavra aqui borrada, deliberadamente, o que nos faz pensar novamente no uso do borrão na caligrafia artística japonesa, o Shodô, e também no expressionismo abstrato, né, do Jackson Pollock. Além do que, como a palavra não é totalmente rasurada, nós ainda temos uma duplicidade de sentido aqui. Todas as coisas são finas ou todas as coisas são simples. E a tradução visual para essa lua limpa à beira do abismo é a cor branca. É o vazio também, como no primeiro poema, só que agora um vazio branco, né? A ausência de qualquer coisa. Inclusive, no Sting, nós temos duas representações diferentes do tal. A primeira referência, a primeira representação é o círculo branco. Nesse círculo branco não existe nada. É aquele diagrama que representa o vazio anterior à criação. E depois nós temos o círculo branco de um campo branco e um campo preto. No campo preto há um círculo branco e no campo branco há um círculo preto, que é o yin e o yang, que darão origem aos 4 desenhos, aos 8 trigramas e aos 64 hexagramas, que são tendências de movimento ou energias, né, na natureza e no universo. Mas a origem disso tudo é um círculo branco. Então, aqui, a cor branca é a melhor ilustração para este poema. Nada aqui é casual, né? Não se trata de mera ilustração decorativa. O João Suplicy foi muito feliz no seu trabalho artístico. Agora, aqui nós temos passos. Deixa eu acompanhar no livro, que não dá para ler bem aqui na dobradura, né? Acabou deixando o texto pouco legível. Passos na areia úmida, das aldeias, a última, até as putas são tímidas. Então, passos na areia úmida, das aldeias. A última, das aldeias, a última, até as putas são tímidas. Essa
inclusão da puta, né, no poema é algo muito raro na poesia haiku. Toda a poesia haiku ela é muito distante de qualquer forma de erotismo, né? Há um poema de Basho em que ele se refere a uma meretriz, mas num contexto completamente diferente, em que a flor, a pedra e a meretriz estavam sob a cobertura de um telhado, alguma coisa assim. A ideia da identidade entre todos os seres e os fenômenos, e também a ideia de compaixão, mas não a ideia erótica, que só vai começar no haiku, mais ou menos no início do século XX. E aqui a areia, né, é representada ou os passos na areia são representados pelo João Suplicy nesse grafismo que acompanha o poema. Aqui é quase uma ilustração. Vamos ver mais algumas coisas. Mês sem fim, vem de fora ou de dentro esse cheiro de jasmim. Aqui Leminski escreveu um haiku em 5 versos e ele introduziu a rima. Bom, primeiro sobre o número de versos. No Ocidente, ficou padronizado que o haiku tem 3 linhas. Agora, em japonês, um haiku pode ser escrito em 3, 4 ou até 5 linhas verticais. Por que isso? Porque em japonês nós temos as palavras de corte, que determinam o fim de uma linha e o começo da outra linha. Então, você pode ter 3 versos divididos em 3, 4 ou 5 linhas. Isso é irrelevante. Daí também que o Venceslau de Moraes, que foi o primeiro tradutor do haiku para o português, a partir dos textos originais, né, em japonês, o Venceslau de Moraes traduziu o haiku na forma da quadra, né, da estrofe de 4 versos, que é bastante popular em Portugal. Então, o número de estrofes não é tão relevante. A rima, como José Ricardo notou, é algo que não vem da poesia japonesa, que vem de Guilherme de Almeida, quando ele tentou abrasileirar o haiku. Aqui não há nenhum grafismo, né, acompanhando o poema. Aqui o charme visual, digamos assim, está nesse fundo cinza e nessas palavras caligrafadas em branco, e de um modo não tão legível, né? Quase que tornando as palavras diluídas, né? Ou transformadas pelo gesto caligráfico. Parece simples, mas não é. Vamos ver mais algumas imagens. Começando com um poema com Augusto de Campos. Poema, aliás, Cummings não, Apollinaire. Vocês se lembram da Apollinaire? Il pleut, chove.
em que os versos são escritos verticalmente na diagonal, como se as palavras e letras fossem gotas de chuva. Depois, Augusto de Campos reimaginou esse poema em outro, que é o Pluvial Fluvial, um poema composto de apenas 2 palavras. Pois bem, aqui nós temos no texto: Lesma de maio, um dia de chuva, como presente de aniversário. Esse é um poema que tem um sabor de Kobayashi Issa, né? Para quem conhece a poesia de Issa, ela é toda voltada às miudezas, das sutilezas, de tudo aquilo que é muito pequeno, né, ou singelo. E o grafismo do João Suplicy traduz essa ideia, né, plasticamente, inclusive fazendo com que o grafismo toque, né, o texto, se aproxime, toque e atravesse, né, o texto, então, como as próprias gotas da chuva caindo, né, como presente de aniversário. Vamos ver mais algumas. O poema do Leque, que eu mencionei há pouco, e que foi recriado pelo João Suplicy, quase que eu falo João Bandeira e João Batista. Não, é o João Suplicy. Então, a Joseli tinha um leque, né, japonês, comprado na Liberdade, e o João Suplicy escreveu a palavra liberdade. Aí veio o Leminski e escreveu Vento onde tudo cabe, novamente fazendo, né, uma brincadeira, né, com as palavras, né, e utilizando a rima, e fazendo uma aproximação entre o vento e o leque. Talvez Leminski tenha se lembrado de um poema de Mallarmé que tem um verso que diz assim: branco voo fechado. Esse branco voo fechado é um leque. Vamos mostrar aqui mais algumas coisas, estamos próximos do horário. Soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Aqui não há um diálogo tão original entre o texto e a imagem. Agora, esse é o haiku mais conhecido de Leminski, talvez, né? E aquele que mais se aproxima do haiku japonês original pela extrema sutileza e extrema simplicidade. E o desenho, né, do João Suplicy se aproxima muito aqui do Sumier. Vamos ver mais 1 ou 2 poemas, então encerraremos. Esse aqui já foi visto. Tudo me foi dado, nada me foi tirado. O que um dia foi, nunca vai ser passado. Tudo me foi dado, nada me foi tirado. O que um dia foi, nunca vai ser passado. Interessante essa brincadeira, né, com a ideia de tempo, e o João Suplicy utilizou a palavra dado, que aqui, no caso, vem do verbo dar, para criar um dado, né, um dadinho de jogo, que está inserido nesse grafismo. Aliás, podemos pensar em vários pequenos dados, e sobre eles essa imagem, né, de um dado maior, né, que aparece em primeiro plano.
todo esse desenho, né, surgiu de uma palavra do poema. Para finalizarmos, milagre, a lágrima para. Aqui é muito mais um caquecotoba, né, do que uma rima propriamente dita. Caquecotoba é como se fosse um trocadilho, né, um jogo de palavras em japonês, e que Leminski recriou aqui, né, de maneira habilidosa, nesse jogo entre milagre e lágrima. É quase como se uma palavra, né, saísse da outra. E o João Suplicy criou esse grafismo, né, de duas nuvens, duas folhas, duas lágrimas, ou qualquer coisa que a gente projete sobre esse desenho. Então, é isso, meus caros. Vimos um pouco da poesia visual, né, se é que podemos dizer assim, do João Suplicy, em parceria com o Paulo Leminski. Eu diria que é muito mais um trabalho plástico-verbal do que poemas visuais propriamente ditos. Porém, como nós estudamos a visualidade em poesia, eu achei que seria interessante apresentar esse trabalho a vocês. Deixa eu ver o que o José Ricardo escreveu. Esse tem um sabor de gongorismo do lado, com certeza. Leminski não ignorava o barroco, apesar de sua preferência pela coloquialidade. Acho que o Itamar musicou esse poema. Não, o Itamar Assunção musicou a lágrima elegante, dor elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante. É bem legal esse poema. E a música também, né? Depois pesquisem no YouTube. Muito bem, meus caros. Estamos chegando ao final. Na semana que vem, estudaremos os poemas visuais de Elson Frois, um poeta brasileiro contemporâneo, né, da minha geração, interessantíssimo, que começou trabalhando com letra 7, né, caligrafia, recursos bem primitivos, né, digamos assim, e que depois, com o advento do computador, ele reelaborou todos esses poemas, né, com apoio do Macintosh, e que recentemente publicou um livro, né, com esses poemas, que nasceram para serem vistos na folha de papel, depois passaram para a tela do computador e, por último, passaram para o livro impresso. Então, é isso, meus caros. Vamos finalizar por aqui e continuaremos a conversar na semana que